Olá, gente. Vou falar um pouco sobre divisão de fração. É, é um assunto simples, mas que muita gente tem dificuldade em aprender. Acho que a maioria das pessoas esquecem como é que faz. É, mas vamos lá. O que é dividir frações? Você tem duas frações ou mais frações e quer dividi-las umas pelas outras. No caso de duas, uma pela outra. O que é que você vai fazer? Vamos considerar o exemplo. Vamos lá. Considerar duas frações. É, eu tenho 5 terços e quero dividir para um meio. Como é que eu faço isso? O que é que você tem que fazer? Há uma regrinha para fazer é, esse cálculo. Qual é a regra? Você vai repetir a primeira. Quem é a primeira? A primeira é 5 terços. Você vai repetir 5 terços e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Um meio. Quem seria o inverso de um meio? 2 sobre 1. Você troca os números de lugar. Então, você vai multiplicar pelo inverso de um meio. Então, na divisão, o que é que você faz? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrem disso. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai ser igual a quanto? Isso aqui a gente sabe como é que faz. Na multiplicação, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Isso vai ser igual a quanto? 5 vezes 2 e sobre 3 vezes 1. Isso vai ser igual a quanto? 5 vezes 2 é 10 e 3 vezes 1 é 3. Que mais? E essa é a resposta, certo? Agora a gente vai considerar outro exemplo. Vamos lá. Esse exemplo é um pouco diferente, porque a divisão de fração pode vir de outra forma. Pode vir dessa forma. Isso aqui é a mesma coisa do item anterior. Só que agora ela está usando a notação desse traço. O traço que também é divisão. Certo? Uma fração ela é divisão. Então, tem divisão entre frações. Como é que eu respondo isso? Você faz a mesma coisa do item anterior. Repete a primeira. Quem é a primeira? A primeira é 3 sobre 2. Você repete ela. E vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração aí? 5 sobre 4. Então, você vai multiplicar. E sempre lembre que as frações elas serão divididas uma fração da outra. Esse traço maior que está no meio significa que tem uma fração acima e uma fração abaixo. Tudo bem? Pronto. Aí você repete a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5 sobre 4. Quanto é o inverso de 5 sobre 4? É 4 sobre 5. E isso vai ser igual a quanto? Antes, vou só colocar aqui primeira e segunda, para você não esquecer que a primeira fração é a de cima e a segunda é a de baixo. Certo? Pronto, isso vai ser igual a quanto? Vou apagar. Isso vai ser igual a... Vamos lá. É 3 e 4 e 2 e 5. Vamos lá. Isso vai ficar igual. 3 vezes 4 e 2 vezes 5, certo? Que é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Isso vai ser igual a quanto? 3 vezes 4 é
12. E 2 vezes 5 é 10. Tudo bem? E essa é a resposta. Pronto, vamos lá. Vou fazer outro exemplo agora. As frações também podem vir dessa forma. Vou considerar 2 sobre 3. E agora ela vai ser dividida por 5. Não é mais por uma fração, é por um número. Como é que eu faço isso? É a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? Porque você tem que lembrar, e vai sempre lembrar a partir de agora, que todo número dividido para 1 é o próprio número. Então, a gente sabe que esse traço aqui representa divisão. Esse aqui também. Então, eu posso colocar um traço aqui. Vou apagar aqui, que é para tirar. Colocar um traço aqui e colocar 1. Por quê? 5 sobre 1 é igual a 5, porque 5 dividido para 1 é 5. Então, o que é que eu vou fazer agora? Você vai fazer a mesma coisa do item anterior, que é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui não tem 5 sobre 1, então vai ficar 1 quinto. Então, ficará 2 terços vezes 1 quinto. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual numerador por numerador, 2 vezes 1, e denominador por denominador. E isso vai ser igual a quanto? 2 vezes 1 é 2. E 3 vezes 5 é 15. Então, essa é a resposta. Tudo bem?